Tendo, pois, chegado o mês 7º, e já estando os filhos de Israel nas cidades, o povo se ajuntou como um só homem em Jerusalém. E levantaram-se Jesuá filho de Josadaque, e seus irmãos os sacerdotes, e Zorobabel filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele ofertas de queima, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus, e assentaram o altar sobre suas bases, porém com medo sobre si, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele ofertas de queima ao Senhor, ofertas de queima à manhã e à tarde, e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, fizeram ofertas de queima diariamente conforme a regra exigida a cada dia, e depois disto, fizeram oferta de queima contínua, e as das luas novas, e todas as festas santificadas ao Senhor, como também de qualquer um que dava oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do mês 7º começaram a apresentar ofertas de queima ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Assim deram dinheiro aos pedreiros e carpinteiros, como também comida, bebida, e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar de Jope, conforme a autorização de Ciro, rei da Pérsia, acerca disto. E no ano 2º de sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no mês 2º, começaram Zorobabel filho de Sealtiel, Jesuá filho de Josadaque, com os outros irmãos seus, os sacerdotes e os levitas, e todos os que haviam vindo do cativeiro a Jerusalém, e ordenaram aos levitas da idade de 20 anos acima, que cuidassem da casa do Senhor. Então Jesuá, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, filhos de Judá, se levantaram como um só homem para supervisionarem os que faziam a obra na casa de Deus, com os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, levitas. E quando os construtores do templo do Senhor puseram os fundamentos, então ordenaram aos sacerdotes, já com as vestimentas e com trombetas, e aos levitas filhos de Asaf com símbolos, para louvarem ao Senhor, conforme a ordenança de Davi, rei de Israel. E cantavam em revezamento, louvando e celebrando ao Senhor, porque ele é bom, porque sua bondade sobre Israel dura para sempre. E todo o povo gritava com grande júbilo, louvando ao Senhor, por causa da fundação da casa do Senhor. Porém muitos dos sacerdotes e dos levitas e dos chefes de famílias, já velhos, que haviam visto a primeira casa, quando viram a fundação desta casa, choravam em alta voz, mas muitos outros davam grandes gritos de alegria, de maneira que o povo não conseguia distinguir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo gritava com tão grande júbilo, que se podia ouvir o som de muito longe. Quando, pois, os adversários de Judá e de Benjamim, que os que tinham vindo do cativeiro estavam edificando o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes das famílias, e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque assim como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já sacrificamos a ele desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir aqui. Porém Zorobabel, e Jesuá, e os demais chefes das famílias de Israel lhes disseram: não nos convém edificar convosco casa a nosso Deus, mas somente nós edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos mandou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra desencorajava o povo de Judá, e os perturbava, para que não edificassem. E subornaram contra eles conselheiros para frustrarem sua intenção, todos os dias de Ciro rei da Pérsia, e até o reinado de Dário, rei da Pérsia. E sob o reinado de Assuero, no princípio de seu reinado, escreveram uma acusação contra os moradores de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, Bislão, Mitridate, Tabeel, e os demais seus companheiros, escreveram a Artaxerxes rei da Pérsia, e o escrito da carta estava feito em siríaco, e composto em siríaco. Reum o comandante, e Sinsai o escrivão, escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, conforme o seguinte: Reum, o comandante, e Sinsai secretário, e os demais seus companheiros, os dinaitas, os arfazaquitas, tarpelitas, arfazitas, os arquevitas, os babilônios, susanquitas, deavitas, e elamitas, e os demais povos que o grande e famoso Asnapar transportou, e fez habitar nas cidades de Samaria, e os demais da região da além do rio. Este é o teor da carta que enviaram ao rei Artaxerxes, de teus servos da além do rio. Seja conhecido do rei que os judeus que subiram de Tianós, vieram a Jerusalém, e edificam aquela cidade rebelde e má, e estão restaurando seus muros, e reparados seus fundamentos. Seja agora conhecido do rei, que se aquela cidade for reconstruída, e os muros forem restaurados, os tributos, taxas e impostos não serão pagos, e o patrimônio real será prejudicado. Visto que somos assalariados pelo palácio, não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos informar ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela cidade foi uma cidade rebelde, prejudicial aos reis e às províncias, e que nela desde antigamente fizeram rebeliões, por isso aquela cidade foi arruinada. Por isso informamos ao rei que, se aquela cidade for reconstruída, e seus muros restaurados, a parte além do rio não será tua. Então o rei enviou esta resposta a Reum, o comandante, e a Sinsai, o escrivão, e aos demais de seus companheiros que habitam em Samaria, como também aos demais da parte além do rio: paz. A carta que nos enviastes foi lida claramente diante de mim, e eu dei ordem para que se buscasse, e encontraram que aquela cidade na antiguidade se levantou contra os reis, e nela houve rebelião e insurreição, e que houve reis poderosos em Jerusalém, dominaram toda a região além do rio, e a ele se pagava tributos, taxas e impostos. Agora, pois, dai ordem que impeçam aqueles homens, e aquela cidade não seja reconstruída, até que seja dado mandamento de minha parte. E sede cuidadosos para que não falheis nisto, porque haveria de aumentar o dano para o prejuízo real. Assim que o teor da carta do rei
Artaxerxes foi lido diante de Reum e de Sinsai o escrivão e seus companheiros, eles foram apressadamente a Jerusalém aos judeus, e os impediram com força e violência. Contudo, falamos sabedoria entre os maduros, porém uma sabedoria não deste mundo, nem dos líderes deste mundo, que perecem, mas falamos a sabedoria de Deus, escondida em mistério, a qual Deus ordenou antes dos tempos para nossa glória, a qual nenhum dos líderes deste mundo conheceu, porque, se a tivessem conhecido, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Porém, assim como está escrito, as coisas que o olho não viu, e que no coração humano não subiram, são as que Deus preparou para os que o amam, mas Deus as revelou para nós pelo seu Espírito, porque o Espírito investiga todas as coisas, até as profundezas de Deus. Pois quem dentre os seres humanos sabe as coisas que são do ser humano, senão o espírito do ser humano que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim, o Espírito que é de Deus, para que saibamos as coisas que nos são dadas por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, interpretando coisas espirituais por meios espirituais. Mas o ser humano natural não compreende as coisas que são do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não as pode entender, porque se compreendem espiritualmente. Porém quem é espiritual compreende todas as coisas, mas não é compreendido por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. E eu, irmãos, não pude vos falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite eu vos criei, e não com alimento sólido, porque não podiam, nem mesmo agora ainda podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, brigas e divisões, por acaso não sois carnais, e andais fazendo conforme o costume humano? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, por acaso, não sois carnais? Os passos do homem pertencem ao Senhor. Como, pois, o homem entenderá seu caminho? A armadilha ao homem é prometer precipitadamente algo como sagrado, e somente depois pensar na seriedade dos votos que fez.